Prepare-se para ter sua fé confrontada. O que aconteceria se anos e anos de estudos bíblicos, séculos de teologia, fossem baseados em uma edição? Em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, homens se reuniram não para orar, mas para votar. Eles decidiram por maioria qual seria a palavra de Deus e o que seria apagado. Imagine um Deus africano tão poderoso que ousou confrontar o próprio Javé. Uma entidade com um nome tão forte, com uma energia ancestral que precisou ser apagada da história sagrada. Textos foram banidos, escondidos, queimados e rotulados como heresia. Mas e se a própria Bíblia, no Salmo 82, revelasse uma verdade inconveniente? Deus se levanta na congregação dos deuses, julga no meio dos deuses? Isso mesmo, Javé, o seu Deus, entre outros deuses. Essa não é uma história de heresia, mas de revelação, de como o que foi silenciado ecoa até hoje nas almas. É hora de desvendar o que a espiritualidade negra, forçada a caber em moldes que nunca foram seus, ainda carrega. Uma memória espiritual que não se apaga com tinta ou pergaminho. Está no seu DNA. Neste vídeo, Silvio Moreira te levará por uma jornada que desvendará um confronto que mudou para sempre a sua fé e a verdadeira história do Deus africano oculto. Uma revelação profunda que você precisa conhecer. Eu te pergunto, pense comigo agora, e se eu te dissesse que há um Deus africano que confrontou Javé, o Deus da Bíblia, e foi deliberadamente apagado da história, como se nunca tivesse existido? Essa pergunta, ela pode soar absurda para muitos, quase uma heresia para quem cresceu acreditando que a Bíblia conta toda a verdade, sem cortes, sem omissões. Mas e se houver algo mais? Um segredo ancestral? Um nome de poder enterrado sob as areias do tempo? Varrido dos pergaminhos sagrados por representar uma ameaça real à supremacia de Javé? Prepare-se, porque vamos mergulhar em um dos mistérios mais ocultos, mais esquecidos da história espiritual da humanidade. Sim, neste vídeo você vai descobrir a verdade sobre um Deus africano, poderoso, reverenciado por povos antigos, temido pelos sacerdotes hebreus e silenciado por séculos. Um ser divino que não apenas coexistia com Javé, mas o desafiava diretamente, em sabedoria, em autoridade e em influência sobre as almas humanas. Por que esse nome foi varrido das Escrituras? Por que a tradição judaico-cristã fez um esforço tão monumental para silenciar este capítulo da espiritualidade africana? Veja bem, as respostas vão abalar tudo o que você acredita sobre fé, sobre a Bíblia e sobre os bastidores do mundo espiritual. Isto não é apenas uma aula, é um despertar, um convite para ir além da superfície, para explorar as camadas escondidas da espiritualidade ancestral africana, aquela que incomodou profetas, confrontou patriarcas e foi banida pelos compiladores das Escrituras Sagradas. Isto não é apenas uma aula, é um despertar, um convite para ir além da superfície, para explorar as camadas escondidas da espiritualidade ancestral africana, aquela que incomodou profetas, confrontou patriarcas e foi banida pelos compiladores das Escrituras Sagradas. Você já ouviu falar do Egito, da Babilônia, até da mitologia grega nas entrelinhas da Bíblia? Mas, e os deuses africanos? Já parou para pensar? Por que eles quase não aparecem? Teriam sido eles vencidos ou simplesmente ocultados de propósito? Existem livros apócrifos, registros arqueológicos e tradições orais que apontam para a existência de uma entidade africana, poderosa, consciente, que se opôs a Javé em questões profundas, desde a criação da humanidade até o destino das almas no pós-vida.
Um nome tão forte, tão carregado de energia ancestral, que precisou ser riscado da história bíblica para que o monopólio espiritual de Javé permanecesse intocado. E o mais impressionante, as marcas desse Deus ainda estão vivas, em cantos secretos, em rituais sussurrados, em textos que a igreja nunca quis que você lesse. Ele sobreviveu, na memória dos povos, nos símbolos escondidos nas páginas que sobraram e nas vozes que insistem em ecoar a sua presença, mesmo depois de 2 milênios de silêncio forçado. Se você pensa que já entendeu tudo sobre a Bíblia, este vídeo vai mudar a sua percepção, para sempre. Fique até o final, porque o que está por vir é uma revelação espiritual que foi enterrada, proibida e silenciada, mas que hoje será libertada. Vamos juntos abrir essa porta oculta e desvendar o nome do Deus africano que ousou enfrentar Javé e quase foi esquecido para sempre. Mas antes de irmos mais fundo neste mistério que foi deliberadamente abafado, eu preciso te pedir algo importante. Pare, por um instante, respire. Se este tema já provocou em você alguma dúvida, alguma curiosidade ou até um desconforto, isso é um sinal, o sinal de que você precisa estar aqui. Veja bem, estes conhecimentos não chegam até nós por acaso, eles nos escolhem. Então, permita que sua alma fale. Comente aqui embaixo, você já tinha ouvido falar sobre a possibilidade de um Deus africano ter sido apagado das Escrituras? O que você sente sobre a presença dos deuses africanos no contexto bíblico? A sua opinião, a sua voz pode acender discussões profundas e abrir a mente de outras pessoas. Eu leio cada comentário e respondo pessoalmente sempre que posso. É nesta troca que nós construímos uma comunidade espiritual, consciente e desperta. E se este conteúdo já está te fazendo enxergar a Bíblia com um novo olhar, deixe o seu like, agora mesmo. Isto não é só um clique, é um ato de apoio, um ato de coragem para que temas como estes, que quase ninguém ousa tocar, sejam finalmente trazidos à luz. E inscreva-se, pois aqui, a cada vídeo, você descobrirá segredos escondidos, verdades silenciadas e revelações que podem transformar a sua jornada. Se você está cansado de um discurso raso, se a sua alma anseia por mergulhar no profundo, este canal é o seu lugar. Agora sim, vamos continuar essa jornada e revelar o que a história tentou enterrar, mas que a consciência espiritual está prestes a ressuscitar. Vamos continuar essa jornada e revelar o que a história tentou enterrar, mas que a consciência espiritual está prestes a ressuscitar. Primeiro tópico: a presença silenciosa dos deuses africanos na Bíblia. Para começar a entender o que realmente aconteceu com esse Deus africano que desafiou Javé, nós precisamos olhar com mais atenção. Olhar para as margens da história sagrada. Aqueles detalhes que raramente são ensinados, que foram ignorados nos seminários teológicos, mas que sobrevivem nas entrelinhas das Escrituras e principalmente nos ecos das tradições africanas que resistiram ao apagamento. A presença africana na Bíblia é muito mais profunda do que se costuma imaginar. E não estamos falando apenas de personagens com pele escura ou de regiões como Egito e Etiópia. Estamos falando de raízes espirituais, de cosmovisões, de símbolos e de nomes que vieram do solo africano e entraram muitas vezes de forma camuflada na narrativa bíblica. Pense bem. Grande parte da história bíblica se desenrola em terras que hoje fazem parte do continente africano ou estão em sua vizinhança direta. Abraão esteve no Egito, Moisés foi criado como um príncipe egípcio, José se tornou governador do Egito. O próprio Jesus se refugiou na África quando Herodes ordenou sua morte. Isso sem contar a presença marcante de personagens como a Rainha de Sabá, que veio de uma poderosa civilização africana para desafiar a sabedoria de Salomão.
No entanto, em nenhum momento, os textos bíblicos dão o devido destaque à espiritualidade ancestral africana. E aqui eu te pergunto, por quê? Isso não soa estranho para você? Como pode uma terra com tamanha importância geopolítica, econômica e espiritual ser tratada apenas como um cenário de fundo? A resposta está nas decisões, nas escolhas humanas que foram tomadas ao longo dos séculos para moldar a Bíblia como a conhecemos hoje. Segundo tópico, deuses esquecidos e a ameaça à hegemonia de Javé. O que poucos sabem, ou o que muitos preferem não dizer, é que inúmeras crenças hebraicas foram fortemente influenciadas por tradições africanas, especialmente aquelas do Egito Antigo, da Núbia, da Etiópia, regiões onde os povos chamavam seus deuses por nomes diferentes, mas com atributos semelhantes ao que conhecemos como Javé. Sim, há registros, indícios de que os hebreus antigos conviveram com essas culturas e absorveram elementos espirituais que depois foram sincretizados, adaptados ou simplesmente ocultados para sustentar a ideia de um monoteísmo exclusivo. E é aqui, exatamente aqui, que entra o conceito dos deuses esquecidos. Você já se perguntou quantos nomes de divindades foram apagados, proibidos, substituídos ao longo da história? Já refletiu sobre o fato de que a Bíblia menciona, de forma pontual, a existência de outros deuses, mas sempre sob um tom de condenação? Como se fossem ameaças ou falsos ídolos? Mas pense comigo. Se fossem apenas ídolos de barro, meras invenções humanas, por que Javé os levaria tão a sério? Por que ele ordenaria guerras inteiras contra povos que adoravam outros deuses, se esses deuses não representassem nenhum tipo de poder real? Isso nos leva a uma possibilidade inquietante e extremamente poderosa. A de que esses deuses eram reais, ativos e espiritualmente influentes. E que um em especial, representava uma ameaça direta à hegemonia espiritual que Javé estava estabelecendo entre os hebreus. Esse deus africano, cuja identidade vamos desvendar, fazia parte de uma estrutura espiritual muito mais antiga que o próprio Javé. Uma estrutura adorada por povos que já praticavam rituais de purificação, de cura, de comunicação com o mundo invisível e de reverência aos ancestrais, muito antes de Moisés subir ao Monte Sinai. Seus seguidores acreditavam em um Deus criador que habitava em todas as coisas, em uma conexão direta entre o espiritual e o físico, algo que ressoa com uma força tremenda com a espiritualidade africana até os dias de hoje. Esse Deus era temido, respeitado e profundamente amado, porque era visto não como uma autoridade distante, mas como parte da própria identidade do seu povo. Quando Javé começou a se revelar aos profetas de Israel e estabeleceu sua aliança, havia uma intenção clara de separação. Ele mesmo disse: "Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim." Mas quem eram esses outros deuses? E por que o Criador precisaria ser tão direto, tão enfático, quase possessivo ao exigir exclusividade? A verdade é que a Bíblia está cheia de indícios de um confronto espiritual muito mais profundo. Uma guerra invisível entre divindades e não apenas entre crenças. Vemos Javé se mostrando como um Deus ciumento, pronto a punir seu povo caso se desviassem para adorar outros deuses. Mas, e se esse desvio não fosse apenas idolatria? E se fosse o reflexo de uma memória espiritual, ancestral, viva no coração de povos africanos que ainda se conectavam com esse Deus apagado? Um Deus que não precisava de templos luxuosos, mas de consciência. Que não exigia sacrifícios de sangue, mas conexão com a natureza. Que ensinava sobre equilíbrio, respeito à terra e a escuta aos ancestrais. Essas são as marcas da espiritualidade africana, e elas ecoam, mesmo que veladamente, em passagens bíblicas que parecem deslocadas, que não seguem a lógica hebraica, mas que resistiram. Elas resistiram ao apagamento.
Há estudiosos, teólogos, arqueólogos que afirmam que os compiladores da Bíblia, especialmente após o exílio da Babilônia, tomaram decisões estratégicas. Eles filtraram, decidiram o que seria incluído e o que seria excluído, para consolidar uma visão teológica que sustentasse o poder. E nessa filtragem, deuses foram silenciados, nomes foram trocados, símbolos foram reinterpretados. E com isso, a presença divina africana foi empurrada para a margem, para o esquecimento. Mas ela não desapareceu. Ela permaneceu viva nas tradições orais, nos cânticos, nos rituais que cruzaram o oceano com os povos escravizados. Ela sobreviveu nas danças, nos tambores, nas ervas, nos sonhos e nas palavras de cura que ainda ecoam nos terreiros, nas florestas, nos desertos e nas montanhas sagradas da África. O Deus africano que desafiou Javé talvez não tenha sido apagado por completo. Ele apenas esperou o momento certo para ser redescoberto. E talvez, só talvez, esse momento seja agora, neste exato instante. Por isso, mantenha-se comigo. O que vamos explorar a seguir não está nos livros didáticos, nem nas escolas dominicais. É o tipo de revelação que exige coragem espiritual. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto. Aliás, se essa busca já te fez pensar diferente, comente aqui embaixo uma única palavra, a palavra despertar. Apenas isso, despertar. Assim, eu saberei que você está comigo nesta jornada. E se quiser ir além, me diga, você acredita que existiram deuses reais que foram deliberadamente apagados das Escrituras? Deixe sua visão ou a dúvida que ferve aí dentro ferver aqui fora. Este espaço é nosso para despertar outras almas. Aliás, se essa busca já te fez pensar diferente, comente aqui abaixo uma única palavra, a palavra despertar. Apenas isso, despertar. Assim, eu saberei que você está comigo nesta jornada. E se quiser ir além, me diga, você acredita que existiram deuses reais que foram deliberadamente apagados das Escrituras? Deixe sua visão ou a dúvida que ferve aí dentro ferver aqui fora. Este espaço é nosso para despertar outras almas. Agora que você já entendeu como a presença espiritual africana foi silenciosamente marginalizada, chegou o momento mais delicado e talvez o mais poderoso: descobrir quem era esse Deus africano. E aqui precisamos avançar com respeito, com sensibilidade espiritual e, acima de tudo, com a coragem de olhar para além do véu da religião institucionalizada, permitindo que a memória ancestral fale mais alto que a doutrina imposta. Entre os estudiosos da espiritualidade africana e os conhecedores das tradições orais do continente, há menções recorrentes a uma entidade divina suprema: Niame, Olodumare, Nzambi, Tuku, Mauliza. Nomes diferentes dependendo da região e da etnia para um mesmo princípio criador. Um princípio anterior à organização das religiões abraâmicas e que carrega a ideia de um Deus que não apenas cria, mas que se comunica com sua criação através da natureza, dos ciclos da vida, da ancestralidade e da energia espiritual presente em todas as coisas. Em algumas culturas, esse Deus é tão imenso e tão sutil que não precisa se impor. Ele simplesmente é. Veja a diferença. Ao contrário de Javé, que se apresenta na Bíblia com voz de trovão, leis em pedra, guerras santas e castigos, Olodumare, ou Niame, age no invisível, no profundo, no ritmo das águas, no sopro do vento. Ele não se apresenta como o único em oposição aos outros, mas como o todo, que se manifesta em múltiplas formas, inclusive através das divindades menores que conhecemos como orixás, voduns ou inquices, expressões de suas próprias qualidades. É exatamente aqui que o confronto começa.
A teologia hebraica, centrada no monoteísmo exclusivo e no domínio absoluto de Javé, não podia tolerar a existência de um Deus que era, ao mesmo tempo, uno e múltiplo. Um Deus que oferecia aos povos uma relação direta com o divino, sem necessidade de intermediários, de templos, de leis externas. Essa ideia era uma ameaça. E como toda ameaça ao poder dominante, precisava ser eliminada. Mas a memória espiritual, ela não se apaga com tinta, ela deixa rastros. Ao olharmos as Escrituras com um olhar mais atento, percebemos sinais, nomes, passagens que podem carregar resquícios da presença desse Deus, ainda que de forma velada. Pense em Melquisedeque, sacerdote de um Deus Altíssimo que abençoa Abraão antes da aliança com Javé. Esse Deus Altíssimo não é Javé. A palavra usada ali é El Elyon, e muitos estudiosos argumentam que ela se refere a um conceito de divindade suprema muito mais próxima das cosmovisões africanas do que do monoteísmo judaico que veio depois. Outro ponto, a referência a divindades femininas na Bíblia, como Aserá, considerada em algumas tradições como a consorte de Javé, que foi apagada, diluída. Isso levanta a hipótese de que o conceito divino original incluía polaridades, como em muitas culturas africanas, onde o sagrado se manifesta em forças complementares. Se essas ideias entraram na Bíblia, mesmo que encobertas, não seria isso um indicativo de que o Deus africano estava ali o tempo todo, disfarçado, escondido nas sombras? E é aqui que entra o poder da tradição oral africana. Porque enquanto a Bíblia era moldada por mãos humanas, por interesses políticos, os povos africanos preservavam seus conhecimentos pela fala, pela música, pelo tambor. E nesses registros vivos, Niame, Olodumare, Nzambi nunca deixaram de existir. Seus ensinamentos sobreviveram à escravidão, à colonização, ao sincretismo forçado. E hoje eles ressurgem, como uma chama que reacende o espírito de milhares que buscam suas raízes verdadeiras. Imagine o impacto nos templos, nas teologias convencionais, se fosse aceito que existe um Deus africano com poder real, anterior à Bíblia. Isso não é uma polêmica, é uma revolução espiritual. E talvez você se pergunte, mas por que nunca me falaram disso? A resposta é simples e profunda. Porque a espiritualidade africana foi sistematicamente associada ao paganismo, demonizada, excluída. Reconhecer a existência de um Deus africano anterior seria admitir que todo o edifício teológico ocidental está apoiado em omissões e não em verdades absolutas. Mas agora você sabe, e a chama foi acesa. Se o que você ouve ressoa em sua alma, se algo se mexe como se despertasse de um sono profundo, deixe isso ecoar nos comentários. Escreva: a memória ancestral está viva. É mais que um comentário, é uma declaração. E se quiser ir além, compartilhe. Você já sentiu que algo na sua fé estava incompleto? Como se estivesse desconectado de algo maior, mais antigo, mais verdadeiro? Este espaço é seguro, e aqui os deuses esquecidos voltam a falar. Quarto tópico: a batalha espiritual e a dissidente da fé. E agora que o nome ancestral foi soprado entre nós, é hora de mergulhar no ponto mais intenso desta história: o confronto. A colisão espiritual entre Javé e esse Deus africano que ousou existir fora das tábuas do Sinai. Isto não é sobre um embate entre nomes, é uma colisão de mundos, de cosmovisões, de formas de compreender o divino. Imagine, antes do tempo, antes das leis em pedra, em terras férteis e ancestrais, o povo africano já dançava, chamando por um Deus que não exigia sacrifícios de sangue, mas conexão. Um Deus presente no orvalho da manhã, no tambor que pulsa como o coração, na sabedoria dos anciãos. Um Deus cuja voz era brisa, cujo poder era fluxo e cuja presença era total. E então veio a ruptura.
No horizonte da história surge Javé, um Deus guerreiro, de alianças exclusivas, que se apresenta ao povo hebreu como o único digno de adoração. Ele declara: "Não terás outros deuses diante de mim." Com essa frase, a guerra é declarada. Mas não uma guerra de espadas visíveis, uma batalha que acontece na dimensão espiritual. O que está em jogo não é apenas quem será adorado, mas qual visão de mundo sobreviverá e qual será silenciada. Javé representa um paradigma vertical de autoridade imposta, de separação, de exclusividade. O Deus africano representa um paradigma circular, de conexão, de diálogo com a natureza, de espiritualidade vivida no corpo. Quando esses dois mundos se encontram, o choque é inevitável. Ao ordenar que outros povos fossem vencidos, seus altares derrubados e seus nomes esquecidos, Javé não estava apenas vencendo uma batalha geopolítica, estava tentando apagar uma herança espiritual inteira. A narrativa oficial sempre coloca Javé como o vencedor, mas será que essa vitória foi espiritual ou apenas política? Será que Javé venceu o Deus africano? Ou será que ele apenas o silenciou até que o despertar coletivo o trouxesse de volta à tona? Essa guerra pode ser lida como uma metáfora profunda. De um lado, um modelo de fé que exige submissão e impõe medo. Do outro, uma espiritualidade orgânica que nasce do corpo, que pulsa na terra. É a velha disputa entre controle e liberdade, entre hierarquia e círculo, entre dogma e experiência. A espiritualidade africana sempre resistiu, mesmo quando os tambores foram calados, mesmo quando os altares foram queimados. A essência desse Deus permaneceu viva, nas curas feitas com plantas, nas rezas sussurradas, nos olhos das parteiras. Esse confronto não aconteceu em um único momento. Ele atravessou séculos, e a tentativa de apagar esse Deus foi global, mas a sua resistência também foi. Porque, diferente de um Deus de aliança escrita, esse Deus africano se comunica pelo invisível, pelo sonho, pelo símbolo, pelo corpo. E isso nenhum exército pode destruir. Muitos livros apócrifos, os banidos, relatam a existência de outros deuses não como falsos, mas como concorrentes. Mas esses trechos foram editados, reinterpretados, censurados, e assim a memória do confronto foi transformada em vitória unilateral de Javé. Mas quem escuta os tambores, quem sente o chamado ancestral, sabe que a história é outra. Sabe que essa guerra espiritual continua até hoje, travada dentro de cada pessoa que sente que falta algo em sua fé, que há um eco profundo chamando de volta às origens. Este vídeo não é só história, é um chamado. Se você sente que algo grande que não foi dito finalmente está sendo revelado, comente aqui embaixo. O invisível resiste. Deixe registrado. E se quiser compartilhar, me diga, você acredita que as religiões ocultaram outras verdades para manter o controle? Sua resposta pode despertar outra pessoa. Quinto tópico: a censura bíblica e o apagamento estratégico. É aqui que entramos no aspecto mais sensível. Como? Como esse Deus foi apagado? Se ele era real, se era adorado, como seu nome foi tão completamente suprimido? A resposta, embora desconfortável, é simples: escolhas humanas. Escolhas feitas por mãos que reescreveram, editaram e organizaram textos segundo interesses de poder. Precisamos abandonar a ideia de que a Bíblia caiu do céu, pronta e imutável. O que conhecemos é o resultado de séculos de seleção, exclusão e formatação. Muitos textos foram produzidos, mas apenas alguns foram selecionados. O restante, banido, escondido, queimado, rotulado como heresia. E entre eles, muitos carregavam referências a divindades que desafiavam o monopólio de Javé. Há registros históricos, claros,
Eventos como o Concílio de Nicéia, em 325 DC, onde líderes religiosos se reuniram não para orar, mas para decidir, por maioria de votos, o que seria considerado verdade oficial. O que não entrasse nesse conjunto seria classificado como perigoso, falso, demoníaco. O que se perdeu ali foi a multiplicidade de olhares sobre o divino, e principalmente as referências que ligavam a fé a culturas não hebraicas, em especial a espiritualidade africana. Nomes foram apagados cirurgicamente, outros foram demonizados, transformados em símbolos do mal para bloquear qualquer tentativa de resgate. Você percebe a estratégia por trás disso? Ao silenciar esses nomes, esses deuses, o projeto era apagar a autonomia espiritual dos povos, fazer com que toda a conexão com o sagrado passasse por uma estrutura autorizada. E por que o foco na África? Porque a África carregava uma espiritualidade viva, ancestral, direta, poderosa. Não havia dependência de templos, de autoridades, de livros. Havia saber intuitivo, revelações através dos sonhos, comunicação com os elementos. Como dominar espiritualmente um povo que já se reconhecia como parte de Deus. E assim, o apagamento se intensificou. Nos textos, nos mapas, nas histórias, de forma que hoje muitos nem sequer sabem que houve um tempo em que o nome de Deus soava diferente. Mas a verdade ressurge, em fragmentos, em textos reencontrados, em tradições orais que sobreviveram, e até em sonhos e visões. A memória espiritual não pode ser extinta, ela apenas adormece, e quando o tempo é certo, ela desperta. Hoje, pesquisadores independentes, líderes espirituais, pessoas comuns estão fazendo perguntas desconfortáveis. Por que tantos livros foram retirados da Bíblia? Por que os concílios suprimiram textos? Por que há tão pouca presença africana nas Escrituras? Por que o Egito, berço de sabedoria, foi transformado em símbolo de pecado? Essas perguntas abrem portais, e é por esses portais que esse Deus africano começa a retornar, não como um rival, mas como uma presença ancestral que foi silenciada por representar liberdade espiritual. Porque, pense comigo, se ele fosse apenas um mito, se fosse fraco, se fosse irrelevante, não teria precisado ser apagado com tanta força, não é mesmo? A verdade é que a Bíblia é um campo de camadas. Por trás das palavras que você lê, há palavras que foram arrancadas. Por trás das histórias que você conhece, há histórias que foram sufocadas. E é nesse espaço invisível, entre o escrito e o censurado, que esse Deus africano permanece. Se ao ouvir isso você sentiu um arrepio, uma lembrança que não sabe de onde veio, talvez seja o sinal. A sua alma está tocando essa memória. Se estiver, escreva aqui: eu me lembro do que nunca me contaram. Deixe registrado. E me diga, você já sentiu que a Bíblia esconde coisas que mudariam tudo? Este espaço é um altar, e a sua palavra é parte deste resgate. Sexto tópico: os sinais inerentes do Deus africano nas Escrituras. Se tudo tivesse sido completamente apagado, a história terminaria aqui. Mas a espiritualidade não se apaga com tinta. A força ancestral não se dissolve no silêncio. O que muitos não percebem é que mesmo depois de séculos de censura, alguns sinais resistiram. Fragmentos, vestígios, pequenas frestas por onde a luz da espiritualidade africana ainda brilha, para quem tem olhos para ver. Vamos fazer um exercício de leitura espiritual. A palavra El Elyon, usada para o Deus Altíssimo de Melquisedeque, antes de Javé se revelar plenamente. Por que esse nome ficou? Seria um descuido ou uma pista? O Salmo 82, que diz: Deus se levanta na congregação dos deuses, julga no meio dos deuses. Como assim, deuses, no plural? A Bíblia diz que ele está entre outros. Isso não é só simbólico, é uma janela para um passado onde a pluralidade espiritual era reconhecida.
O deus africano, como o Olodumare, não era um deus solitário, mas um centro divino com múltiplas manifestações, o que ressoa perfeitamente com essa ideia. E as palavras egípcias, etíopes, que aparecem sem tradução clara, nomes de lugares, de povos, On, Ra, Cush, Sheba, heranças espirituais profundas, citadas mas nunca aprofundadas. Por quê? Porque tudo que é africano na Bíblia é tratado como pano de fundo. Agora, pense na palavra sopro, ruar no hebraico, o sopro da vida que Deus deu ao homem. Nas tradições africanas, o sopro é um dos símbolos mais sagrados da presença de Deus. É o axé, é o fôlego da criação. Será que Gênesis não descreve um conceito espiritual profundamente africano? E os sonhos, portais de comunicação divina na Bíblia? José, Daniel, Abraão. Nas tradições africanas, os sonhos são portais espirituais reais. Coincidência? Ou a Bíblia preservou, sem declarar, práticas africanas verdadeiras demais para serem apagadas? Muitos termos hebraicos antigos têm sonoridades com raízes que lembram palavras de origem africana, mas esses paralelos são ignorados, pois admitir essa conexão colocaria em xeque a narrativa de pureza e exclusividade. Então, eu te pergunto, será que esse versículo que você decorou esconde uma mensagem que ninguém te ensinou a decifrar? Será que símbolos como a serpente, o fogo, o rio, não carregam um significado ancestral mais profundo, herdado de culturas africanas? Isso não é heresia, é resgate, é reconexão, é lembrar que antes das guerras e das religiões existia uma fé mais próxima do corpo, da terra, da alma. E essa fé ainda está presente, para quem sabe ler os sinais. Talvez agora você sinta uma mistura de inquietação e entusiasmo. É natural. É o seu espírito sendo tocado por uma verdade escrita no seu DNA espiritual. Se isso faz sentido, comente: eu vejo os sinais, uma senha espiritual. E me responda, qual versículo da Bíblia você sente que esconde algo que nunca te explicaram? Seu comentário pode ser a semente. 7º tópico: o impacto espiritual do apagamento na alma dos povos. A cada passo neste mergulho, fica evidente que não estamos lidando com história, estamos lidando com feridas espirituais. O apagamento do Deus africano não foi uma escolha editorial, foi um golpe direto na alma de um povo. Um povo que, ao longo dos séculos, teve não apenas seus corpos escravizados, mas suas crenças silenciadas, suas divindades demonizadas e sua conexão espiritual arrancada à força. Muitos descendentes desse povo hoje sequer sabem o que perderam. A espiritualidade negra foi forçada a caber em um molde que nunca foi seu. O povo africano foi ensinado a olhar para Deus através dos olhos de seus opressores. A Bíblia, usada para justificar a escravidão, era a mesma entregue para sua salvação. Os cultos que proibiam seus tambores eram os mesmos que ensinavam seus louvores. Esse impacto é psicológico, identitário, espiritual. Imagine crescer sendo ensinado a rejeitar sua origem, a acreditar que sua raiz é maligna, que os espíritos dos seus ancestrais são demônios. Quantas almas carregaram esse peso sem entender a origem de sua angústia? Esse processo causou uma amputação espiritual coletiva. Cortou-se o vínculo e substituiu-se o divino interno por uma fé de submissão externa. Há relatos profundos de pessoas negras que, ao entrarem em contato com sua ancestralidade, descrevem a sensação como uma memória que desperta. Agora tudo faz sentido. Sempre senti que faltava algo. Senti Deus de verdade pela primeira vez. Isso é mais que emoção, é reencontro de alma. E o mais poderoso? Essa memória sobreviveu. Nos cânticos que cruzaram o Atlântico, nas mãos das curandeiras, nas rezas sussurradas, nos olhos das mães que, olhando para o céu em silêncio, sabiam que Deus estava ali, mesmo sem poder chamá-lo pelo nome original.
Hoje, teólogos negros ousam dizer que o cristianismo, como ensinado, não basta, que há um vácuo quando a religião não dialoga com a cultura, com a cor, com o ritmo da alma. E por isso cresce a busca por caminhos antigos, enterrados sob séculos de silêncio. Caminhos onde podem ser corpo, cor, história, sem precisar se encolher para caber na fé alheia. Cada gesto de reconexão é um ato de cura, de libertação. Se você sente um calor no peito, um nó na garganta, uma emoção que não explica, é a sua memória espiritual te chamando. É a lembrança de um altar que você não viu, mas que foi levantado por seus ancestrais. Essa espiritualidade não está morta, ela está voltando, sendo reerguida. E você faz parte disso. Porque não há revolução maior do que aceitar que Deus também fala a sua língua, dança o seu ritmo e honra a sua história. Se isso tocou algo profundo em você, comente, minha alma se lembra. É um selo espiritual. E compartilhe. Em que momento você sentiu que sua fé não conversava com sua raiz? Sua fagulha pode reacender o fogo em outro coração. 8º tópico. A sobrevivência e o retorno do Deus africano. E agora, a pergunta que ecoa por trás de tudo. Esse Deus foi mesmo apagado ou apenas silenciado? Ele morreu com os manuscritos censurados? Ou será que ele, silenciosamente, persistentemente, permaneceu vivo? A verdade é que, mesmo sem ter seu nome preservado nos textos sagrados, esse Deus africano nunca deixou de existir. Ele sobreviveu. Nos ritmos do tambor, nos cânticos noturnos, nos cultos escondidos, nas danças feitas com o corpo em estado de oração. Ele se escondeu nas entrelinhas, assumiu novos nomes, novas faces, mas nunca abandonou seu povo. Porque divindades ancestrais não morrem, elas se transformam. Basta olhar com atenção. O candomblé no Brasil, a santera em Cuba, o voodoo no Haiti, templos vivos, onde esse Deus africano continua sendo honrado sob outros nomes, outros códigos. Quando no candomblé se reverencia Olodumare, o Deus Supremo, está se mantendo viva a essência daquele Deus que as escrituras tentaram apagar. Quando se invocam os orixás, conecta-se com suas manifestações no mundo. É o mesmo princípio espiritual das aldeias africanas ancestrais. Não, ele nunca esteve morto. Apenas deixou de ser mencionado nos livros oficiais, mas permaneceu dançando nos corpos, vibrando nos atabaques, curando nas folhas, guiando nos búzios. O que foi apagado das escrituras sobreviveu nas veias de um povo. E o mais impressionante, sua presença é sentida até hoje por pessoas que nem conhecem essas tradições. Pessoas que, dentro de outras religiões, sentem algo diferente ao ouvir um tambor, ao pisar na terra molhada, ao sonhar com um ancestral. Esse arrepio, esse sentimento são sinais de que ele ainda está aqui. Hoje, milhares estão em processo de reconexão, buscando o que a religião tradicional não ofereceu. E quando se encontram com a espiritualidade africana, algo se acende. Uma paz, uma força, um Deus que não exige adoração cega, mas oferece relação viva. A pergunta não é mais se esse Deus existe, mas sim, por que ainda tentam calar a sua voz? Por que ainda há tanto preconceito? A resposta é dura, porque esse Deus, mesmo silenciado, continua desafiando a estrutura. Ele oferece autonomia espiritual, e isso ainda incomoda. Mas o tempo está mudando, as palavras estão voltando, os nomes estão sendo resgatados. Talvez você tenha sentido isso sem saber o nome. Conexões, sonhos, vontade de tocar a terra. Chorou em uma cerimônia sem entender o porquê. Se sentiu em casa. Isso não é coincidência, é um chamado. Ele vive na resistência, na arte, na música, nos passos que não se rendem, nas vozes que não se calam. E se você sentiu algo que mexeu com o que estava adormecido, eu te convido a escrever nos comentários. Ele nunca deixou de estar aqui.
É um ato de coragem, de reverência. E compartilhe em que momento você sentiu a presença de Deus fora dos templos tradicionais. Sua história pode ser o espelho que outra alma precisa. 3. Nono tópico: a declaração de pluralidade divina de Javé. Chegamos agora à parte mais provocadora e, por isso mesmo, a mais libertadora. A pergunta que pode virar uma chave que nunca mais se fecha. Se Javé diz, não terás outros deuses diante de mim, isso não é, por si só, o reconhecimento de que outros deuses existiam? Pare e olhe para esta frase, sem o filtro da doutrina, sem medo. A própria estrutura da frase denuncia algo profundo. Javé não está negando a existência de outros deuses. Ele está exigindo exclusividade. E aqui mora um dos maiores segredos da espiritualidade bíblica. Javé não nega, ele afirma. Ele se coloca acima, mas não sozinho. Ele se posiciona como o Senhor, mas não como o único ser espiritual existente. Essa distinção é essencial, porque se existem outros, quem são eles? Por que foram ignorados ou demonizados? E por que um Deus soberano sentiria a necessidade de competir? O mundo antigo era plural, os povos viviam cercados de divindades. A África, em especial, era um continente pulsante de religiosidade. E então, no meio desse contexto, surge Javé, não como o criador de tudo, mas como o Deus do povo hebreu, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, um Deus com nome, personalidade e ciúmes. Sua frase, não terás outros deuses diante de mim, não é uma declaração de unicidade universal, é uma imposição de exclusividade relacional. E aí mora o conflito. Se existiam outros deuses reconhecidos, a Bíblia, em sua origem, não nega a pluralidade espiritual. Ela apenas escolhe um lado. Isso muda tudo, porque ao longo dos séculos, essa escolha virou doutrina, e a doutrina virou exclusão, e a exclusão virou perseguição. Tudo que não fosse Javé passou a ser tratado como falso, impuro, maligno, inclusive os deuses africanos. A pluralidade de deuses é visível na Bíblia, em Êxodo, Deuteronômio, Juízes. Eles estão lá, citados, reais, apenas proibidos. Isso é muito diferente de dizer que são inexistentes. Será que o que ocorreu foi uma disputa de territórios espirituais, uma guerra entre paradigmas de fé? E será que entre esses deuses ocultos estava aquele deus africano que não aceitava ser controlado, que dançava com o vento? Essa possibilidade desloca o centro, nos faz entender que a Bíblia é um registro de um conflito. E como em todo conflito, há lados, versões, escolhas. Javé foi escolhido, mas isso não significa que os outros eram falsos, apenas foram vencidos na narrativa dominante. Mas, como vimos, não desapareceram. Imagine o que essa compreensão pode fazer na sua vida. O poder de reconhecer que a pluralidade divina não é uma ameaça, mas uma oportunidade de reconexão. Que a espiritualidade é um rio com muitos afluentes e todos levam ao oceano do sagrado. Talvez a pluralidade espiritual sempre tenha sido uma realidade, apenas nos ensinaram a ignorá-la, a temê-la. Mas agora você sabe. E talvez isso esteja abrindo uma nova possibilidade de fé dentro de você. Uma fé que inclui, reconhece e honra. Se você sentiu isso, comente. Minha fé é ampla como o céu. E compartilhe. Em que momento você percebeu que havia mais de uma forma de se conectar com o divino? Sua história pode ser o espelho que alguém precisava. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você reconheceu a verdade por trás das palavras. Isto não foi só um vídeo, foi um chamado espiritual.
E agora, com o coração desperto e a mente expandida, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui, nós rompemos os véus, questionamos o que foi imposto e resgatamos a espiritualidade que foi silenciada por séculos. Se esta jornada fez sentido para você, deixe o seu like agora. Sua ação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão em busca de algo real, profundo, ancestral. E para selar este momento, para declarar publicamente que você faz parte desta geração que não aceitará mais a ignorância espiritual, comente a frase: "Eu sou parte do resgate". Não saia ainda. A verdade exige busca. A próxima história, a próxima revelação já está disponível para você. Continue a jornada.